A rede Unipolos são os polos da Unicel, na Zona Leste, e a aula de hoje será apresentada pela professora Aline de Freitas. O meu nome é Dilamar, eu sou uma das coordenadoras que faz parte da Unipolos. Eu sou coordenadora do Polo Água Azul aqui na cidade de Tiradentes. A professora Aline, ela é formada em pedagogia, trabalha na rede, é pós-graduada em prevenção e uso de drogas, indevido de drogas, em ciências físicas, é graduada em ciências físicas e biológicas, tem 16 anos na área docente. Ela leciona para os anos finais e do fundamental e educação de jovens e adultos. Ela tem experiência em orientação de projeto internacional, de Coleoptix Society, que eu provavelmente eu não vou saber falar esse nome, experiência na elaboração de sequências didáticas, orientação de projetos e trabalho de conclusão de curso. Atualmente, ela leciona em curso preparatório para concurso na área da educação. Então, a gente tem uma professora que tem experiência em preparar alunos para o concurso. Ela tem pós-graduação no curso, como eu falei, curso Prevenção do Uso Indevido de Drogas pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que foi concluída em 2020. E ela tem o curso de Ciências Físicas e Biológicas feito pela Universidade Cruzeiro do Sul e o curso de Pedagogia também pela Universidade Cruzeiro do Sul. Muito obrigada, professora Aline de Freitas. A senhora pode começar a falar. Muito obrigada pelo convite. Acredito que alguns alunos do meu curso preparatório, eles participarão hoje também. E nós vamos começar hoje a falar um pouquinho do edital, tá? Jairo, você pode passar para mim, por gentileza. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o edital e o perfil da VUNESP, tá? A VUNESP, ela é muito objetiva nas questões, então a gente não tem muito rodeio, igual acontece em outras bancas. Então, ela vai perguntar ao pé da letra ali da legislação, e, além disso, algumas questões, elas são de memorização. Vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre a quantidade de vagas. Né? Todo mundo fica na dúvida, fica ansioso. Será que vai chamar só 566 pessoas? O pessoal ficou um pouco decepcionado, né, quando saiu o edital. Gente, a Prefeitura de São Paulo, ela tem um perfil de sempre chamar mais candidatos aí do que o previsto em edital. O que é importante, eu coloquei aqui em vermelho, né? Válido por um ano, prorrogável por mais um ano. Isso a partir da data aí da homologação. O que isso quer dizer? Né? Então, o total, depois que sai a homologação, o passo a passo do concurso. Primeiro tem a prova, depois da prova vem gabarito, vem recurso, e aí você tem a homologação do concurso, que é quando bate o martelo e fala, olha, deu tudo certo, né? Esse concurso ele pode prosseguir aí com a nomeação. E aí você tem um ano válido podendo ser prorrogado aí por mais um ano. Então, a Prefeitura de São Paulo terá aí 2 anos para poder fazer a convocação dos candidatos aprovados para o concurso de auxiliar técnico em educação. Pode passar, por gentileza. Com relação ao salário, né? O salário base, tá? Isso tá tudo no edital, tá, gente? Eu fiz alguns recortes mesmo. R$ 1.782,94. Deixa eu passar aqui no meu computador, porque pelo celular fica bem pequenininho. Eu estou com conjuntivite. Vamos lá. R$ 1.782,94. E aí você tem um abono complementar de R$ 999,56. Gente, vamos lá. O salário a gente considera o base, é o que está aí, mas o que vai cair na sua conta? Então, a Prefeitura de São Paulo tem auxílio, difícil localização, difícil acesso, o vale alimentação, tudo isso vai cair na sua conta em dinheiro. Então, o total, em média, tá? Dependendo da escola, porque isso pode mudar. Então, em média, o salário de um auxiliar técnico de educação que ingressar agora gira em torno de 3.200, 3.400, tá? Eu tenho algumas alunas que elas são contratadas e tem aluna que ganha 4.200, tá? Por conta da localização aí da escola. Vamos lá para as provas, né? Então, o que vai cair aí? Então, a prova objetiva, conhecimentos gerais, língua portuguesa, matemática, noções de tecnologia,
conhecimentos específicos, vem a questão da legislação, tá, gente? Então, legislação, tanto a Constituição, legislação municipal, vocês tinham uma listinha de documento que tinha que estudar. E a prova discursiva, que será no período da tarde, né? Então, a Vunesp, dessa vez, ela mudou. Antes, aconteciam as duas provas no mesmo período. Então, você ia, já fazia objetiva e já fazia discursiva. Agora, não mais, né? Agora, você vai de manhã, faz a sua prova objetiva e no período da tarde, a prova discursiva. Estudo de caso, nós falaremos hoje, né? Que está preocupando muita gente. E as questões discursivas, que são duas. Geralmente é uma pergunta e você precisa ali, responder essa pergunta baseado na legislação ou, se for para professor de educação infantil, baseado nos autores. Pode passar, por favor. A prova discursiva, a gente já falou aqui um pouquinho, né? De caráter eliminatório e classificatório, será composta de 3 questões, sendo uma no formato de estudo de caso. Nós falaremos hoje. E aqui, para que serve, né, a prova discursiva? Visar avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato ao respectivo cargo, além de considerar sua capacidade de leitura, de interpretação e de escrita na forma culta da língua portuguesa. A prova discursiva será aplicada na mesma data, no período oposto da prova objetiva. Então, de manhã será a prova objetiva e no período da tarde a prova discursiva. Algumas pessoas me perguntaram, professor, eu posso utilizar o que estava lá na minha objetiva, na minha prova discursiva? Você pode, até porque vocês não estarão com o caderno de provas, né? Então, você pode tirar algumas ideias que tem lá na sua prova objetiva. O que não pode é você transcrever algum trecho da prova. Então, nem da questão. Então, por exemplo, ele colocou um texto para você antes, um texto de apoio, e você pegar e copiar parte desse texto na sua discursiva. Isso não pode acontecer, tá? Vamos lá. Serão corrigidas as provas discursivas para ampla concorrência, 6.360 com melhor desempenho. Gente, isso é um ótimo sinalizador. Lembram, são 566 vagas, mas serão corrigidas 6.360 discursivas, então os melhores colocados. Quero chamar a atenção, tá? Lá no edital consta 50%, quem será considerado aprovado? 50% da prova ou superior. Existe uma curva dentro da Prefeitura de São Paulo. Então, não é porque você acertou 50% da prova que você está aprovado, tudo bem? Se durante esse período que eles fizerem ali a média e a curva for maior, então a nota será maior. E aí você pode, mesmo acertando 50% da prova, ser considerado reprovado. Essa é a maior dúvida da galera. Às vezes o pessoal sai comemorando, acertei 50%. E aí, quando sai o resultado, fica decepcionado. Fala, nossa, mas a minha dissertativa não foi corrigida, né? Não corrigiram a minha discursiva. Por quê? Precisa se atentar a isso, tá? É 50%, podem ser superior. Então, mais do que isso. Pode passar, por favor. Aqui nós falamos para a lista especial de cota racial, que são, acho que ainda não, para mim não apareceu. Pode passar para o próximo, por favor. Obrigada. 1.710 com melhor desempenho na prova objetiva, mais os empatados nessa mesma posição. E também tive aí algumas dúvidas com relação a isso, né? Tiveram algumas dúvidas com relação a isso, a turma. Mas se eu faço, né, por cota, eu perco, então, a ampla? Não, gente, tá no edital, tá bom? Você não perde, tá bom? A cota, ela não é para que a pessoa perca, tudo bem, os seus direitos. Pode passar, por gentileza. Eu fiz um recorte para o conteúdo de auxiliar técnico em educação, tá? São as legislações e publicações federais. Então, eu fiz aí o recorte para a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque cai tanto para auxiliar técnico de educação quanto para professor de educação infantil. Professor de educação infantil. Então, aqui a gente está falando um pouquinho das inscrições que já aconteceram. Pode passar, por gentileza. Para professor de educação infantil, 30, pode passar, por favor. São 20 questões conhecimentos gerais,
40 de conhecimentos específicos, estudo de caso 1 e 2 questões discursivas. Gente, quando a gente fala aí dos conhecimentos gerais, nós estamos falando, o próprio nome já diz, então vai cair Constituição, a legislação municipal, currículo da cidade, então precisa estudar isso, né? Eu brinco que quem estudou, estudou, né? Agora é só o momento da gente rever conteúdo mesmo. E a mesma coisa, o estudo de caso é uma situação que você precisa solucionar. Então, você precisa analisar a situação e propor uma solução. Só que essa solução, ela precisa ser embasada ou em um autor ou na legislação. Você precisa colocar o número da legislação no seu estudo de caso ou na sua dissertativa? Não, você não precisa colocar o número da sua legislação. Mas a Prefeitura de São Paulo, ela quer saber se você domina o assunto. Então, se você sabe a essência daquela legislação, você precisa escrever, você precisa colocar. Não adianta ficar economizando, não, tá? Mas, ao mesmo tempo, também não pode ficar repetindo a mesma coisa. É importante que vocês trabalhem com palavras-chave. O corretor da prova, né, do estudo de caso, vocês viram a quantidade, né, ali de até a quantidade que eles vão corrigir. Ele não vai ficar olhando palavrinha por palavrinha logo no início. A primeira coisa que ele vai olhar é se você está falando sobre o assunto. Se você não fugiu do tema. Ah, não fugiu do tema? Agora nós vamos lá para a estrutura. Né? Tá bem estruturado? Apareceram as palavras-chave? E aí sim, ele vai, né, finalizar e olhar agora o uso de vírgula, crase e tudo mais. Então, assim, a questão da escrita, né, da ortografia, ela também conta, né? Como nós vimos ali, que é um critério. Porém, as palavras-chave é o que vai mandar aí no seu estudo de caso. Às vezes as pessoas elas se preocupam muito em não errar, né? A questão da grafia. Porém, esquece de colocar a palavra-chave. Então, não adianta você escrever na norma culta aí da língua portuguesa e esquecer de colocar as palavras-chave. Bom, estou dando só um spoiler aqui da nossa aula. Pode passar, por favor. Aqui foi o que eu já tinha falado, né? Obtiver nota igual ou superior a 50 e não zerar em nenhum dos componentes da prova. Gente, não adianta, às vezes, a pessoa estudar só legislação e esquecer da matemática. Vocês não podem zerar em nenhum bloco, tá bom? Então, estou dando um exemplo lá pro de ATE. Pode passar, por gentileza. Aqui é só uma revisão do edital, tá, gente? Eu brinco que o edital, ele é a bíblia do candidato. Então, todas as dúvidas que você tiver com relação a cronograma, a conteúdo, você precisa ir no edital e dar uma olhadinha. Vamos lá. Para PEI, professor de educação infantil, a discursiva. Serão corrigidas as provas discursivas para ampla concorrência de 5.360 pessoas com melhor desempenho na prova objetiva. Então, aqui também é um bom sinalizador, né? A quantidade de candidatos que terão a sua discursiva corrigida. Pode passar, por favor. Para a lista especial de cota racial, 1.440 com o melhor desempenho da prova objetiva. Também pode passar, por favor, o recorte, né, que eu fiz ali do conteúdo, para a gente iniciar a nossa aula. Então, o recorte também será aí com relação à legislação. Gente, será atribuída a nota 0. Então, a Vunesp, ela trouxe ali o que vai zerar a sua discursiva. Isso é muito importante que vocês saibam, tá? Apresentar resposta inadequada, escrever em outro idioma, se estiver rasurado, gente, nada, ó, você escreveu uma palavra errada, escreveu, errou, nada de rabiscar, tá bom? Você vai escrever digo e ao lado fazer a correção corrigir essa palavra, tá bom? Nada de ficar rasurando, fazendo o asterisco, estrelinha, não pode. Por quê? Isso é considerado um sinalizador, né? Uma rasura, mas que para o corretor, se você tem algum corretor que se conhece, ó dentro e tudo mais, isso pode sinalizar ali que a sua dissertativa está marcada, tá? Então, não pode. É muito importante que vocês se atentem, gente. Eu vou bater muito nessa tecla, tá? As palavras-chave. Então, todo tema que você estudar, você estudou a Constituição, você estudou lá um artigo lá da Constituição, você vai anotar as palavras-chave desse artigo.
Ah, por quê? Porque você pode usar tanto na sua dissertativa, como lembrar desse artigo na hora da prova. Eu vou continuar, porque senão eu vou dar um monte de spoiler. Vamos lá. Pode passar, por favor. Esse é o recorte que eu fiz, que é o mesmo para o de auxiliar técnico em educação, de educação. Pode passar, por favor. Vamos lá. Gente, a Constituição Federal, ela é a legislação que manda em tudo. Como assim? Todas as legislações, elas estão dentro da Constituição. Como assim, professora? Então, a gente só estuda a Constituição? Não é isso. Eu estou dizendo que toda legislação não pode ser inconstitucional. Ou seja, ninguém pode inventar, criar uma legislação que não respeite a Constituição Federal. Então, quem lembra da Constituição Federal dificilmente vai errar ali outra legislação que cai na prova de vocês. Então, o artigo 5º da Constituição, eu não farei aqui leitura, tá, gente, de slide, apenas dos pontos principais. Então, vamos lá. O artigo 5º, ele traz essa essência, né, de que todos somos iguais perante a lei. Isso, você tem que tomar muito cuidado, tá? Quando nós dizemos que somos todos iguais, quando o artigo 5º traz que somos todos iguais perante a lei, não vai servir de argumento para você falar que somos todos iguais quando falamos de educação inclusiva na perspectiva ali da educação especial, bem? Porque a gente também precisa pensar nas diferenças. Vocês já assistiram alguns vídeos, inclusive da professora Ana Paula, né? A gente precisa pensar nas diferenças para que a gente consiga garantir ali a acessibilidade. Então, você não pode utilizar o artigo 5º para poder, né, argumentar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vem o primeiro. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ou anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Isso eu acredito que não cabe, tá? O 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares. Ok, próximo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica. O que a gente pode, né, aplicar dentro ali da prova esse artigo 5º? Quando nós falamos sobre a igualdade de gênero, que também é uma ODS, né, faz parte lá da Agenda 2030, nós podemos citar aqui a Constituição, isso faz parte da Constituição? Faz, olha lá, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, certo? Então, você pode citar a Constituição, como você pode citar também a ODS, né, faz parte ali da Agenda 2030. Pode passar, por gentileza, João. Mas eu coloquei aqui em vermelho para vocês, tá? O que pode cair. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Gente, isso não abre, tá? Uma porta para que a pessoa ela seja racista, né, homofóbica, xenofóbica, e alegar que isso está dentro da Constituição, tudo bem? Quando nós falamos da questão da censura, muito, né, se discute com relação a isso. Ah, mas a gente está sendo censurado. Galera que, né, coloca um monte de fake news, e aí fala, não, mas isso é censura, eu tenho direitos, né, o meu direito à liberdade e tudo mais. Gente, o direito à liberdade precisa também respeitar o que está dentro da Constituição, né? A gente já falou ali sobre a questão religiosa, nós falamos sobre o que ninguém
poderá ser discriminado, né? Todos ali têm os seus direitos que precisam ser preservados, tudo mais. Então, a gente também não pode utilizar a Constituição para ter um ato inconstitucional, certo? E quando eu pego esse inciso número 9, que a gente traz, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura, é preciso tomar muito cuidado, tá? Porque isso pode cair na prova de vocês, mas como um argumento para alguma coisa que está errada, bem ali dentro da prova. Então, vale lembrar que isso não serve de argumento para algo que é inconstitucional, tá? Primeiro a gente respeita a Constituição, e aí a gente exerce ali a nossa liberdade, ok? Inclusive é defendida pela própria Constituição. Vamos lá. Pode passar, por gentileza, Jair. Eu fiz aqui esqueci o nome desse negócio. Enfim, um esqueminha para vocês. Quando a gente fala ali da administração pública, né? Então, existem alguns princípios da administração pública ali no artigo 37, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso pode cair muito na prova de vocês, tá? Então, eu criei ali o LIMP. Quando chegar lá na hora da prova, você vai lembrar LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e eficiência, tá? São os princípios aí da administração pública. Eu brinco, né? Estudem isso para o concurso e levem isso para a vida. Quando a gente principalmente trata ali da eficiência, né? O funcionário público, o servidor público, ele precisa ter esse princípio sempre em mente, né? Da eficiência. Lógico, todos os princípios, mas a eficiência também. Às vezes a gente reclama tanto do setor público, mas isso faz parte lá, um dos princípios ali da administração pública, e se a gente cobrar, né, o servidor, ele vai ter que saber, tá bom? O servidor, ele não pode alegar desconhecimento da legislação. Então, artigo 37, gente, eu faço aqui chamo atenção para ele, tá? Para que vocês, não é decorar, mas para que vocês prestem muita atenção, porque ele pode cair na prova de vocês, tá? Dentro lá da Constituição, esse artigo número 37. Pode passar, por gentileza. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis. Então, às vezes o servidor público, ele, no decorrer ali do seu exercício, ele precisa ser realocado, né, em uma outra função, mas que seja compatível com a função dele. Tudo bem? A gente chama isso de uma readaptação desse servidor. Tudo bem? Pode passar, por gentileza. Aqui nós falamos, né, um pouquinho sobre, dentro da Constituição, os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto do inciso 3, parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Acredito que eles não cobrem isso no concurso, tá? Apareceu isso no edital, né? Óbvio que eu vou abordar, mas aqui eu não chamo atenção para esse artigo, tá? Pode passar, por favor. Agora, esse artigo, ele é muito importante, tá bom? O artigo de número 205, gente, todo concurso de educação aparece esse artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Como que eles abordam isso na prova? Primeiro que esse começo de frase, eles podem tirar ali, por exemplo, o Estado e deixar só a família. E aí você já acha que está certo, vai querer assinalar, tá? Então, esse é um artigo que ele sempre aparece na prova. Vamos lá, gente. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Quando falarmos sobre Constituição, artigo número 205, você vai falar, professora, mas a qualificação para o trabalho, sim, tá? Sim. Então, não pode esquecer. Esse artigo, gente, tem que estar na cabeça de vocês, inclusive se vocês quiserem citar na dissertativa, né, se tiver alguma coisa, lógico, né, relacionada, por exemplo, o ECA, né, que a gente vai ver hoje também. Eu posso utilizar esse artigo de número 205 e colocar ali também, abordar ali dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, porque é direito de todos, dever do Estado e da família. Então, se a família deixar de cumprir o papel dela ou o Estado, eles podem ser penalizados por isso. Bom? Vamos lá. Artigo de número 206. Pode passar, por gentileza. Gente, eu tô com conjuntivite, por isso que eu tô com esse tema, tá? Vamos lá. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Gente, esse artigo 206 cai na prova, tá? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Esse artigo 206, o inciso 1, ele traz até uma questão reflexiva, né? Quando nós falamos sobre a igualdade de condições, lá no currículo da cidade, traz uma outra palavra, né? Podem, eu não sei, vocês estão com o chat liberado? O chat está liberado? Tá liberado? Não, não tá. Não tá. Acróstico, obrigada, Dilamar. Isso, acróstico, exatamente. Qual que é a palavrinha que o currículo da cidade, gente, traz para a gente lá com relação ao acesso à igualdade, para atingir essa igualdade? Tem uma palavra que o currículo da cidade traz antes, né? Para atingir a igualdade, a gente precisa pensar em... Se alguém mandou aqui no chat. Equidade. Todo mundo mandou aqui no chat. Perfeito. Então, antes da gente pensar em igualdade, a gente precisa pensar na equidade. Equidade, gente, é uma palavra que vocês também vai usar lá na sua dissertativa, tá? Seguimos, vamos lá. Para o acesso e permanência na escola. Então, não basta esse aluno apenas acessar, ele precisa permanecer. E aí eu vou trazer uma pergunta para vocês. De que forma esse aluno, né, a escola, ela contribui para que esse aluno ele permaneça? Falaremos sobre brasileiros, tá bom? E depois também eu quero que vocês falem aí um pouquinho para mim sobre os povos migrantes. De que forma que a gente consegue contribuir, né? A Thaís mandou aqui merenda, transporte. Perfeito, Thaís. Minha aluna maravilhosa. Merenda, transporte, alimentação, a Jordane mandou, exato. A gente tem que pensar no uniforme, isso, material, né? Alguém mandou aqui povos migrantes, a língua materna, né? A ficha de matrícula, perfeito. Então, quando nós falamos, perfeito, gente, é isso mesmo, tá? O acolhimento. Então, não basta garantir o acesso, a gente precisa garantir também a permanência desses estudantes. E aí, fazendo o recorte para os povos migrantes, né? Com relação aos povos migrantes, que a gente não utiliza mais, né? A palavra estrangeiro, né? Não pode utilizar a palavra estrangeiro, porque estrangeiro vem de estranho. Então, quando a gente fala dos povos migrantes, então, a ficha de matrícula na língua materna, o incentivo da uso da língua materna, né? Que mais? A língua, né, verbal, a linguagem, ela é uma barreira? Não pode ser uma barreira também, tá? Então, a desburocratização para a permanência desses povos ali dentro da escola, tá bom? Para o acesso e a permanência de todos, ok? Seguimos. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistências de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Eu tenho uma pergunta. A educação... Não vou fazer agora, não. Depois eu pergunto, senão eu vou falar do próximo slide.
Valorização dos profissionais da educação escolar, garantindo na forma da lei planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Vamos lá. Eu sempre oriento, né? Vocês não podem, gente, trazer um pensamento, né? Contra a Prefeitura de São Paulo. Tá? A Prefeitura de São Paulo, ela será a chefia de vocês, tá? Então, a Prefeitura de São Paulo, ela não quer ouvir os problemas, ela quer ouvir a solução, né? Então, sempre utilizar a palavra desafio. Então, apareceu algum problema? Não, problema não. Desafios que a gente vai conseguir, né, superar. Então, você vai solucionar esses problemas. Por que eu estou falando isso? Sempre que eu falo sobre a valorização dos profissionais da educação, chove de comentário. Ah, mas não valoriza. Gente, ó, artigo 206 vai cair na prova, tá bom? Esse daqui também, ó, importante, tá? Gestão democrática do ensino público na forma da lei. De que forma acontece uma gestão democrática dentro da escola, gente? Como que acontece a gestão democrática? Quais são as ferramentas que é utilizada dentro da escola como... Vou entrar aqui no chat, para gestão democrática. PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, Grêmio Estudantil. A Giuliane mandou a participação de todos, reunião de pais, conselho de escola. Gente, é importante, tá? Uma palavra-chave de gestão democrática, uma escuta ativa, ok? Então, o diretor da escola, enquanto chefia, né, ele precisa ter uma escuta ativa. Então, o que seria essa escuta ativa? A comunidade, a escola, ela não é apartada da comunidade, bem? A relação entre escola e família, tudo isso faz parte dessa construção de uma gestão democrática, onde as pessoas elas precisam ser ouvidas. Indicadores de qualidade, faz parte aí da gestão democrática. O projeto político-pedagógico, ele é elaborado por quem? Quem elabora o projeto político-pedagógico? Tem quem elabora? Como que é? Quem participa? Thaís mandou aqui. Todos. Gente, todos participam da elaboração do projeto político-pedagógico. Bem? Escola, comunidade. Então, é importante citar isso, porque às vezes vocês acham que os alunos eles não participam. Eles participam, tá? Professores, funcionários, participação de todos, ok? Vamos lá. Garantia de padrão de qualidade, né? Isso é feito de que maneira? Nós temos avaliações, né? Vem avaliações externas, os indicadores de qualidade também servem para garantia desse padrão de qualidade. Piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública, nos termos de lei federal. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Agora vamos lá. Próximo slide, por favor. Eu fiz aqui separadinho esse slide, porque ele também sempre cai no concurso, tá? Então, vamos lá, gente. Qual que é, né, a obrigatoriedade aí? Dos 4 aos 17 anos. Bem? São obrigatórias. Ai, mas eu tenho dó, meu filho tem 4 anos, eu vou ter que matricular, vai. Tudo bem? É obrigatório. Aqui no artigo 208 não traz ali uma brecha, tá? Você fala, ah, não, eu não quero. Dos 4 aos 17 anos. Então, professores de educação infantil, vocês atuarão com bebês e crianças de 0 a 3 anos de idade. É obrigatório? É obrigatório matricular o filho no SEI? Não é a SEI, hein? É o SEI. É obrigatório? É obrigatório. Mas, uma vez que você efetuou a matrícula e você... Um dia você leva, no outro você não leva, uma semana você leva, na outra você não leva. E aí,
você recebe uma ligação da escola, da buscativa escolar. E aí? Aí você vai falar, oxe, mas não é obrigatório. Acontece buscativa na educação infantil? Não sei. Sim ou não? Deixa eu olhar aqui o chat. Tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim, tem gente que acredita que sim, que é facultativo, que não, que não. Vocês estão falando que não é, que não tem buscativa? Pessoal, tem sim, tá bom? Por quê? Quando a criança ela frequenta, né, ali o SEI, e essa criança ela deixa de participar, de ir, né, ali para o SEI, a escola precisa saber o que está acontecendo. Né? Então, se a criança está doente, às vezes mudou, então a escola ela precisa fazer a buscativa assim dessa criança. Tá? Então, entrar em contato com a criança. Ah, mas não é obrigatório, mas a escola precisa ter lá no prontuário tudo organizado para onde, o que aconteceu com essa criança, né? Precisa acionar o conselho tutelar, está sofrendo maus tratos, a gente não sabe. Então, a buscativa escolar, ela também acontece no SEI, tá? Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, eu falei para vocês, você vai falar assim, nossa, mas a professora aqui está falando só do ensino fundamental, a senhora está falando do SEI. Gente, lembra, a Constituição, nenhuma legislação pode ser inconstitucional, mas a legislação ela pode complementar o que já está na Constituição. Então, aqui está no ensino fundamental, mas dentro da Prefeitura de São Paulo também existe aí a buscativa escolar, que é feita na educação infantil, para garantir que essas crianças elas frequentem e também saber o que está acontecendo com essa criança. Tudo bem? Mas o que diz na Constituição? Na Constituição tá lá, ó, ensino fundamental. Ok? Suponhamos que caia lá na sua dissertativa uma questão sobre buscativa escolar. Você pode deixar a educação infantil fora dessa buscativa escolar? Você precisa falar que também acontece na educação infantil. Bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta até aqui? Pode mandar no chat. Isso mesmo, Gabriel. Olha, o Fernando falou que ele sonhou algumas vezes que o estudo de caso será sobre buscativa. Fernando, isso pode real acontecer, tá? Por quê? A buscativa, São Paulo Integral, tá? São documentações que elas são um pouco recentes, né? Digamos assim. Então, a Prefeitura de São Paulo pode ser, sim, que cobre. Conhecer para proteger, aquele exemplar, aquele livro, sabe? Também. Aquele outro documento para auxiliar técnico de educação do Instituto Vladimir Herzog, também, que fala sobre conflitos, tá? Então, eu estou falando aqui algumas pautas, tá? Para quem vai fazer professor de educação infantil, para professor de educação infantil, pode ser, assim, eu estou na minha cabeça que vai ser total Paulo Foco, tá? Não, Marlene, hoje nós falaremos só sobre a Constituição Federal, tá bom? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Mas você encontra material, tem material na internet, tá? No YouTube, que trata aí sobre São Paulo Integral. Alguma pergunta até aqui? Joia. Então, vamos lá. Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, lá na discursiva de vocês, não vou falar não, né? Muito taxativo. Evitem utilizar o termo aluno, tá? Por quê, professor? Porque quando você conhece o grupo que você trabalha, você está pensando na individualidade, né, de cada um. Então, se você vai trabalhar com bebês e crianças, você vai utilizar no seu estudo de caso a terminologia bebês e crianças. Professora, mas desconta ponto se eu falar aluno? Não desconta ponto. Mas o corretor,
ele tem uma outra visão quando você pensa nessa individualidade, tá? Então, vamos lá. Se o estudo de caso, você é auxiliar técnico de educação, está falando das crianças. Você vai responder lá falando de crianças, utilizando essa terminologia. É muito importante, gente, que quando vocês escrevam, tá, sobre bebês e crianças, sempre sinalizem que são indivíduos com direitos que devem ser resguardados. A Prefeitura de São Paulo, nesse edital, eu achei bem bacana que toda a documentação traz uma reflexão sobre a nossa questão da educação positiva, que é aquela educação onde a criança, é o certo, né? Onde a criança e o bebê, eles são ouvidos. Não tem só o adulto mandando, muito pelo contrário. Sempre a escuta ativa, o acolhimento. Então, essas palavras, quando você fala sobre criança e adolescente, ela precisa aparecer. Nada, em hipótese alguma, vocês serão a favor do castigo. Então, suponhamos que para auxiliar técnico de educação, caia uma questão falando que deixou a criança no cantinho da reflexão, que utiliza esse termo mais fofo, né? No cantinho da reflexão. Não, gente, não tem cantinho da reflexão, tá bom? Nós temos aí um tratamento dialógico. O que é um tratamento dialógico? Do diálogo, tá? Do diálogo, mas que o adulto também escute. Não é o diálogo onde o adulto, que a gente chama de diálogo, mas é um monólogo, né? Onde só o adulto fala, para que você fez isso? Não. A criança precisa ser acolhida. Isso também traz lá no Instituto Vladimir Herzog. Gente, o edital todinho eles se conversam, tá? Fiquem bem sossegados, assim, que o edital, nenhuma legislação, nenhum autor será contra o outro, tá? Então, vamos lá. Então, falar sobre criança, adolescente, bebê. Acolhimento, escutativa, de novo, falar sobre a questão da escutativa. Quando você jamais apoiar qualquer tipo de castigo. Mas na hora do intervalo, o fulaninho estava batendo no coleguinha. Então, eu peguei e coloquei separado. O fulano pegou e colocou separado. O ATE colocou separado. Tá certa essa postura do ATE? Não está certa, tá? Porque ele excluiu. Aí, ó, as palavras-chave. Excluiu a criança, puniu a criança. Isto fere o que consta lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Você precisa citar o artigo e o inciso do Estatuto da Criança e do Adolescente? Não, gente, você não precisa. Mas você precisa saber a essência do ECA. O ECA, ele está aqui para quê? Ele serve para quê? Vamos lá. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. De novo, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Olha só, direito de ser respeitado por seus educadores. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Então, aconteceu lá, chegou lá no ensino médio, o aluno ele foi reprovado, ele pode recorrer a uma instância superior? Ele pode, tá bom? Isso caiu no último concurso. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Sim, participação em grêmios, tudo mais, ele pode. Certo? Pode passar, por favor. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vaga no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino de educação básica. Então, aqui se atenta, tá bom? Um está no ensino médio, o outro está na educação infantil. Aí não, tá bom? Precisa estar ali no mesmo ciclo, na mesma etapa. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais, lá no PPP, né? Você tem ali a participação dessas propostas, a discussão, hein? Artigo 53A.
É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimento congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção ao enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Esse 53A é bem recente, tá? Inclusive, isso pode cair na prova de vocês. Bom? Pode passar, por favor, já. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para o que a ele não tiveram acesso na idade própria. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Atendimento educacional especializado. Nós não utilizamos essa nomenclatura mais. Portadores de deficiência, é pessoa com deficiência. Preferencialmente na rede regular de ensino. Então, eu coloquei aqui entre parênteses, nós utilizamos a terminologia pessoa com deficiência. Ok? Próximo, por favor. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Gente, a educação infantil, ela é composta por qual faixa etária? Eu vou olhar aqui no chat. Podem mandar, por favor. Ah, a Girlane mandou aqui, eu não tinha visto, gente. Olha, tem um monte de pergunta aqui no chat. Deixa eu... Olha. Vamos ver. É obrigatório citar os documentos na dissertação? Tenho medo de dar um branco ou escrever o documento errado. Você tem medo? Então não escreva, mas escreva a essência do documento, tá? É muito importante, por exemplo, você vai falar sobre práticas antirracistas, mas você não lembrou, por exemplo, do autor Silvio de Almeida, mas você sabe o que é um racismo estrutural, então você precisa saber colocar lá na sua prova, tudo bem? Então, se você esquecer, se você não tem certeza, igual eu falei, gente, está fora de moda esse negócio de você colocar o número do artigo, o número da legislação. Você precisa saber a legislação, a sua essência, né? O que diz ali a legislação? O que traz? Então, igual o ECA, né? Ele traz o quê? Ele está garantindo o quê? A criança ela precisa ser respeitada, ela precisa ser acolhida. Então, essas palavras, elas precisam aparecer no seu texto, tá bom? Referente à busca ativa, os registros das buscas ativas visando casos responsáveis do campus devem ser registrados somente em livro ata. Cris, acredito que eles não cobrarão isso, tá? É importante você trazer uma reflexão do porquê da busca ativa. O que é a busca ativa? E, mais importante ainda, a nomenclatura busca ativa, gente, ela era muito utilizada na área da saúde. Então, quando você vai escrever, você precisa falar busca ativa escolar, tá? Precisa ser registrado, contato, o momento que ligou, quem falou, tá? O que falou, precisa ser registrado. No caso, se eu escrever segundo o ECA, porém não lembrar o artigo, eu posso continuar a escrita? Com certeza, Gi. Gente, eu acho bacana também, ao invés de vocês colocarem abreviado, ECA, escreve Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a professora puniu ao separar a criança dos seus colegas, lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante, lá. Bom, não precisa citar o artigo. Continua. Você precisa lembrar onde está, né? Ah, mas eu não lembrei nem do documento. Mas você lembrou das palavras-chave? Então, precisa colocar. Vamos lá. A educação infantil, gente, ela vai do 0 aos 5 anos de idade, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o SEI, que é de 0 a 3 anos, e 4 e 5 anos lá na EMEI, né? E aí, nós temos aos 6 anos o ensino fundamental. Tudo bem? Então, a educação infantil é composta por SEI e EMEI. Ok? Vamos lá. Oferta de ensino no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Isso lembra do acesso e permanência?
Pois é. Exatamente, Marlene. A Marlene mandou aqui até com os dias, né? Vamos lá. Serginei, a gente não vai falar fora do papel. Tudo bem? Você esqueça, ó, já pega, nada, não. Essa criança, ela não vai colocar fogo no parquinho. Essa criança, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida, tá? O professor, ele tem uma responsabilidade que quando a aula ela não está sendo conduzida de uma forma bacana, ele precisa repensar, refletir nas suas metodologias para que isso consiga atingir todas as crianças que estão ali, para que essas crianças elas consigam ali não prestar atenção, porque cada criança tem sua individualidade e o seu tempo. Então, quando você fala assim, bagunçando, às vezes, na visão do adulto, é uma bagunça, mas na visão da criança, aquilo ali é um aprendizado. Então, quando a criança pega e joga várias vezes um objeto no chão, isso para o adulto é um desaforo, mas para essa criança, ela está testando a gravidade, isso é comprovado. Ela joga, ela escuta o barulho. Então, tudo isso faz parte do aprendizado dessa criança, tá? Portanto, ó, não vá com esse pensamento para a prova, hein? Vai com o pensamento para a prova, que nós trabalhamos aí a questão da educação positiva, o acolhimento. Essa criança, ela precisa ser acolhida, o professor precisa pensar em novas estratégias, se for auxiliar técnico em educação, também pensar em estratégias. Ah, eles estão tocando terror na hora do intervalo, o que eu faço? Você reflete, traz ali um pensamento, né? Do que você pode fazer uma brincadeira, vivo ou morto, de forma que você consiga conduzir esse intervalo e que elas também tenham ali aprendizagens, né? Corpo, movimento e tudo mais. Certo? Então, a gente pensa, né? Mas a criança, ela precisa ser vista como criança. Tem uma pedagoga, ela tá no Instagram, a Maia, eu até comprei o livro dela, ela é maravilhosa. E ela traz muito essa reflexão da educação positiva. E isso serve também para o concurso, tá, gente? Por quê? Paulo Fock fala sobre se autoagenciar, né? Que a criança ela consegue fazer isso. A criança ser vista como criança e não como um mini adulto. Sabe? A gente olha para a criança às vezes e pensa, ele não consegue, né? Ele tá me desaforando, tá fazendo isso para me desaforar. A gente precisa desconstruir isso. Leva tempo, né? Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa aí sempre estar trabalhando isso, tá? Vamos lá. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. De novo, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Vamos para o próximo artigo, artigo 212. Pode passar, por gentileza. Gente, isso também sempre cai, tá? União, ela aplica quanto? No mínimo 18%. Estados e municípios, no mínimo 25%. A Prefeitura de São Paulo, ela aplica 31%, tá? Então, vamos lá. Caiu lá na Constituição, que a Prefeitura de São Paulo aplica 31%, né? Isso está certo ou está errado? É uma afirmativa certa ou errada? Ela está indo contra a Constituição? Não, porque a Constituição diz no mínimo 25% cada um, tá bom? Então, a União vai aplicar 18%, estados e municípios, no mínimo 25% cada uma delas. Bom, isso cai muito na prova, o que é uma grande pegadinha, né? Porque se a pessoa ela vai com o pensamento de que, não, é 25%, e chega lá, tá dizendo que a prefeitura aplica 31%, você vai falar, tá errado, ela não pode aplicar 31%. A professora lá naquele dia disse que era 25%. Não, gente, é no mínimo 25%. Certo? Tranquilo até aqui? A Marlene mandou assim, aqui no chat. Não devemos brigar com as leis e documentações. Devemos mudar o pensamento para ver a educação de maneira
mais ampla e evolutiva para o futuro que está na frente. Ok? Perfeito. Gente, pode passar, por favor. Eu separei aqui alguns temas da discursiva, tá? Que seria lá do estudo de caso ou até mesmo das questões. Então, eu coloquei lá o Paulo Fock, tá? Aí, entre parênteses, eu coloquei para professor de educação infantil, porque o Paulo Fock nem aparece no edital, né, para ATE. Currículo antirracista, ATE e IP. O currículo antirracista, ele caiu no último, né? Caiu sobre racismo estrutural. Então, pode ser que eles não abordem novamente, mas é bom que vocês saibam, tá? O Brincar Livre para PEI, M-Pickler para PEI, Matriz dos Saberes para auxiliar técnico em educação, Educação Inclusiva para ATE e PEI, Educação Integral para ATE Mediação de Conflitos. Então, tudo que gira em torno ali da mediação de conflitos, inclusive aquele documento do Instituto Vladimir Herzog maravilhoso, tá? Conselho Tutelar e ECA. Aqui dentro do Conselho Tutelar e ECA, gente, eles também podem colocar aquele documento, conhecer para proteger. Por quê? Porque ali traz exatamente cada tipo de violência e como o funcionário, o servidor que está ali, deve agir. Então, quando eu falo aqui do Conselho Tutelar e ECA, não somente a questão da legislação, mas eles podem cobrar também o documento, tá? Os tipos de registros para professor de educação infantil, que caiu no último concurso para PEI, tá? Mas também pode cair aí. Quando falo do Paulo Fock, eu também estou falando aqui dos tipos de registro, né? A gente tem vários tipos, claro, tem um documento só para isso, mas o Paulo Fock também traz isso na literatura, ok? Aí você vai falar assim, professora, mas tem mais um monte de autor. Mas eu vou falar o mesmo que eu falei no cursinho. A gente tem um eixo, né? Assim como as legislações, elas não se contradizem, né? Uma com a outra, quando eu falo dos autores, eles também não se contradizem. Então, eu não posso ter, por exemplo, o Paulo Fock falando uma coisa sobre a criança se autoagenciar, a questão do tempo, a questão dela conseguir, né, ter autonomia para desenvolvimento, e um outro autor falando que não, que a gente precisa o tempo todo intervir com aquela criança, que é perigoso a criança cair, que é perigoso a criança se machucar. Então, a gente não tem autores se contradizendo. Então, eu peguei ali o eixo. Paulo Fock, M. Pickler, eles se conversam muito, e principalmente também com os outros autores, tá? Gente, eu queria fazer eu vou fazer rapidinho aqui, tá? Nessa discursiva, quando a gente fala sobre a questão da educação inclusiva, o que é educação inclusiva? Assim, se você pudesse começar a sua discursiva, nota, eu estou falando da educação inclusiva, eu não fiz nenhum recorte, eu estou falando da educação inclusiva. O que seria educação inclusiva? Manda aqui no chat para mim, por favor. Thaís mandou para todos. Gente, educação inclusiva é educação para todos. Tudo bem? Quando eu falo todos, quando a gente fala de educação inclusiva, as pessoas sempre fazem um recorte para pessoa com deficiência. Mas a educação inclusiva é para pessoa com deficiência, povos indígenas, povos migrantes. Então, é educação para todos. Nós temos que pensar em todas as perspectivas. Bem? Não apenas aí fazer um recorte para apenas pessoa com deficiência. Educação inclusiva, educação para todos. Todos entram aí dentro desse guarda-chuva. Se na sua discursiva você quiser fazer algum recorte, você precisa deixar isso claro, tá? Depois que você falou que a educação inclusiva é educação para todos, você pode, o eixo que você mais dominar, né? Dentro ali da educação inclusiva, você pode fazer um recorte, né? Então, para povos migrantes, a educação inclusiva e falar. Depois que você falou sobre, né, ser para todos, aí você pode fazer esse recorte, tá? Vamos lá. Com relação à educação integral. Que é educação integral, gente? Eu vou olhar aqui no chat, pode mandar no chat. O que é uma educação integral? Olha só. Gente,
Cuidado. Cuidado, atenção, tá? O que acontece? Eu perguntei o que é educação integral. Existe a educação integral e existe a educação em tempo integral. A educação de tempo integral é a do relógio, tudo bem? Tempo integral é a do relógio. Mais tempo na escola, tudo bem? Quando eu falo de educação integral, eu estou pensando na integralidade da criança, do bebê. Então, quando eu falo da educação integral, é tudo, tá? Desenvolvimento físico, social, moral, emocional, isso aí, Amanda. É tudo. Tomem cuidado, tá? Porque se cai lá a educação integral, e ele cita, né, o São Paulo Integral, que é um projeto, mas é um projeto que garante o desenvolvimento integral da criança, que é em todos esses aspectos, mas você precisa deixar claro que o tempo, ó, São Paulo Integral, de tempo integral. Se ele aborda São Paulo Integral, que é tempo, você precisa deixar claro que o tempo que a criança, né, o bebê vai passar na escola é maior, para garantir o seu desenvolvimento integral, lá. Tudo bem? Muito cuidado, tá? Tempo integral e educação integral. Elas não são tão diferentes, mas quando eu falo de São Paulo integral, quando eu falo do tempo, eu preciso deixar claro que eu estou falando do tempo, vai passar mais tempo na escola para garantir esse desenvolvimento integral. Mas quando eu falo de educação integral, eu estou falando da integralidade da criança. Quando eu falo da formação em todos os seus aspectos, não somente do conteúdo, tá? Vamos lá. Mediação de conflitos, tá? Para auxiliar técnico de educação. Quando nós falamos sobre mediação de conflitos, uma palavra-chave da mediação de conflitos é o diálogo, ok? Então, ter uma postura dialógica. Você vai conversar com essa criança, você vai ouvir essa criança, você quer saber o que aconteceu. E aí você precisa transparecer isso no seu texto. Então, de que forma que você transparece isso no seu texto? Escrevendo. Não precisa ter medo de escrever, tá? Então, com uma escutativa, acolhedora, aberta ao diálogo. E, obviamente, vocês terão que fazer a leitura do documento, que tem muita coisa em cada etapa ali. É uma forma como você lida. Então, educação infantil é de uma forma, educação integral e ensino médio. Porém, todas elas caem no mesmo ponto ali, que é o diálogo, né? Uma das palavras-chave. Inclusive, eles abordam nessa mediação de conflitos, que pode cair na discursiva, quando acontece agressão. Então, o que o auxiliar técnico de educação ele faz nesse caso? Ele assiste, ele deixa, sai correndo e vai chamar o diretor. Então, por favor, quem ainda não fez a leitura desse documento, é o Instituto Vladimir Herzog, Direitos Humanos, precisa fazer. Bom? Conselho Tutelar e ECA, eu já falei, né? Os tipos de registro. Então, registro, gente, não é só o professor quem faz, né? As crianças também fazem registros. E aí você precisa também deixar isso claro no seu texto, tá? De que forma que ela faz registro? Desenho é registro? É. Fotografia é registro? É. Noções de tecnologia, né? Como que você insere isso também dentro da sala de aula, né? Você pode colocar também, fica lindo, tá? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Eu vou passar para o próximo. Vamos lá. Então, o que é estudo de caso? Coloquei aqui uma definição, tá? Essa definição do estudo de caso, que eu pesquisei, mas eu vou explicar com as minhas palavras. O próprio nome já está dizendo, gente. É uma coisa que você vai ter que resolver, tá? É alguma situação que você vai ter que solucionar. Eu brinco que é igual quando você vai opinar na vida alheia, sabe? Você fala, eu faria diferente? Eu acho que você fez errado. E aí você apresenta os argumentos. É isso. Então, o estudo de caso, para ficar mais simples, é quando você olha para a situação e fala, você analisa, né? Tá certo, tá errado. Na maioria das vezes a gente mete o bedelho, geralmente quando tá errado, né? Então, tá errado, por quê? Porque eu acho que... Agora, o segredo da dissertativa de vocês, tá? Desse estudo de caso. Você não pode usar pronome na primeira pessoa. Então, você não vai começar a sua dissertativa, a sua discursiva, falando eu. Eu acho que está errado. A Prefeitura de São Paulo
Ela quer saber se você tem o domínio, mas ela não quer que você fale dessa forma, eu acho. Ela quer que você apresente argumentos. Beleza, amigo, mas você falou isso baseado em quê? Bom, então você precisa apresentar ali os argumentos, tá? Gerúndio. Fazendo, andando, comendo, correndo, ações que estão acontecendo, também não pode colocar lá na sua dissertação. Não é que não pode, gente. Você pode, tá? Não, a sua discursiva ela não será zerada, mas é melhor não colocar. Utilizem verbos no infinitivo. São aqueles que não estão conjugados. Então, por exemplo, diante do exposto, a criança deverá ser acolhida, enquanto a professora, sei lá, deverá acionar, acionar. Eu não utilizo acionando, tá? Acionando tá no gerúndio. Fazendo, gerúndio. São ações que está acontecendo, não utilizem, tá bom? Utilizem sempre no infinitivo. Olha, gente, toda vez que a gente vai começar um texto, a gente não sabe, né? Como começa. Então, eu dou uma dica. Diante do exposto, e aí você escreve, tá? Eu acho que fica bem bacana. Sendo assim, né? O segundo parágrafo. Sendo assim, né? Quando você fala ali de concluir, de acordo com o exposto, você vai colocar tudo lá, vai apresentar os argumentos, vai falar sobre o documento, e aí vai fechar ele com chave de ouro. No final, você pode utilizar por fim, tá? Utiliza, agora não coloca encerrando. É errado, tá? Nada disso. Pode utilizar no finalzinho por fim. Os argumentos. Se você não respeita a Constituição, você não vai conseguir fazer essa prova, tá? Então, é uma dica que eu dou, assim, fundamental. Se você não respeita a Constituição, em algum momento, professora, mas eu, no fundo, professora, eu não respeito mesmo. Eu acho que não dá. Na verdade, eu vou colocar as coisas lá, mas eu não concordo. Isso vai transparecer na sua dissertativa, tá? Então, assim, leia, e leia para entender e refletir, para levar para a vida, para na hora da prova você conseguir escrever. Porque senão, na hora que você vai fazer a sua dissertativa, transparece que você não respeita os direitos humanos, que você não respeita a Constituição, e fica mais difícil. Né? É muito difícil a gente falar uma coisa que a gente não acredita. Eu brinco que é igual a mentira, né? A pessoa, quando ela vai contar uma mentira, ela gasta uma energia para aquilo, né? E no final, todo mundo sabe que é mentira. Em algum momento ela desliza. Por quê? Porque a gente sempre acaba deixando transparecer, tá? Então é muito importante que vocês leiam e vocês acomodem o que vocês estão lendo. E uma metodologia ativa, que eu sempre falo no cursinho, é você contar para alguém, tá? Então, o que você aprendeu hoje? Você aprendeu sobre que União 18%, Estado, município 25% cada um. Então, você vai contar isso para alguém hoje. Tá? Você vai chegar em alguém e vai contar. Nossa, eu tive aula com a professora fulana. Você acredita que... Aí você vai falar. Professora, eu não tenho para quem falar. Então, você vai falar em voz alta. Você vai repetir isso em voz alta. Você pode gravar um vídeo, você explicando todo o conteúdo. Por quê? Quando nós falamos, é uma forma da gente conseguir ver se a gente entendeu mesmo. Porque, geralmente, se você está falando para alguém, geralmente a pessoa que está ouvindo, ela não tem a menor noção do que você está falando. E aí pode ser que ela faça algumas caras do tipo, não entendi. E aí você precisa explicar. E aí é nessa hora de explicar que você vai saber se entendeu ou não, tá? Então, fale para alguém. Isso é uma metodologia ativa que funciona muito, tá? A mesma coisa, matemática também, tá, gente? Matemática, você pega alguém aí para você ensinar matemática. Muito importante. Pode passar, por favor. As etapas. Então, introdução, uma apresentação resumida. Gente, você não vai na sua dissertativa, no seu estudo de caso, simplesmente chegar lá na folha definitiva e começar a escrever com caneta. Bom, a chance de você errar, 90%, porque você está nervoso, você pode errar uma palavra, pode chegar no momento que o número de linhas não cabe ali, enfim. Então, a introdução.
Primeiro, você organiza lá na folha, no rascunho. Então, você vai colocar a introdução, resumidinho, 2 linhas, 3 linhas, dependendo do espaço que você tiver. O desenvolvimento precisa ser robusto, que é ali que você vai defender o que você está falando, tá? Então, ali você vai apresentar os documentos, você vai explicar, você vai mostrar que você sabe, você vai brilhar, vai utilizar as suas palavras-chave, é momento de brilho. E a conclusão, é muito importante a conclusão, tá, gente? Na conclusão, você dá uma voltadinha lá na sua introdução e vê se a sua conclusão está batendo com a sua introdução. Porque senão você começa falando de uma coisa e acaba falando de outra. E aí você já fugiu do tema. E aí é tarde demais. A sua folha de rascunho, ela pode estar toda rabiscada, não tem problema, tá? Agora, a sua folha definitiva, ela não pode estar rabiscada, nem rasurada, nem assinada. Quando eu falo nem assinada, no último concurso da FGV, uma discussão na sala. Por quê? A prova, né, a folha definitiva, tinha um espaço fora do campo da dissertativa escrito assinatura. Mas quem escreveu isso foi a FGV. Obviamente, peguei a minha prova e coloquei o meu nome, né? Estava escrito assinatura. E aí alguém perguntou assim pro fiscal, mas é para assinar? E aí o fiscal ficou na dúvida, ele falou, não sei, eu acho que não. E eu já estava pronta para entrar com o recurso, porque está escrito assinatura para assinar, né? Gente, quando eu falo que não é para assinar no campo da prova, é na sua dissertativa. Tem gente que acaba de escrever ali na dissertativa no espaço e dá um visto. Não pode, tá? Não pode, é 0. Então, o espaço que tem reservado para assinatura, você assina, onde está escrito a assinatura lá, que veio da banca organizadora. Mas lá no seu campo ali da redação, não pode, bem? E aí ficou um rebuliço assim na sala, e aí depois voltaram com a resposta que, obviamente, era para assinar, tá? Até para poder identificar o candidato e tudo mais. Então, assim, dicas de ouro. Não escrevam um monte de coisa e, eu não sei, então eu vou ficar aqui enrolando. Não, é palavra-chave. Quando você estiver estudando, você vai fazer uma chuvinha de palavras para na hora da prova você lembrar. Hora da prova. A sua chuva de palavras, ela não vai na sua folha definitiva, tudo bem? A chuva de palavras é no seu rascunho, onde você vai colocar tudo que você... o tema é ECA, então eu vou falar aqui, garantir os direitos, priorizar, resguardar o direito da criança, proteger essa criança, você vai escrever, beleza? E aí você vai montar o seu texto, utilizando essas palavras que você separou, ok? Cor da caneta, gente, a cor da caneta é preta, tá? Tudo transparente. Não levem uma caneta só. A sua caneta pode falhar. E o amigo não vai te emprestar uma caneta, porque vocês estão competindo, tá? Então, leve ali mais de uma caneta. Eu falo que a caneta, ela vai fazer propaganda de caneta. Caneta Bic, né? Ela é maravilhosa. É fácil ali, né? Ela é macia para poder escrever e ela tem um tubo transparente, tá? Gente, o estudo de caso, muita gente está assim, super, né? Não fiquem, porque vocês vão ver que é uma situação que você vai falar assim, nossa, se você estudou, você vai falar, gente, é só isso. Gente, a legislação, ela se conversa, tá? Eu sempre falo isso, porque é lindo de se ver. Quando a gente pega, eles falam, nossa, de novo, tô vendo isso. Mas isso eu já sei, então você vai escrever o que você sabe. Você não sabe? Então não escreva o que você não sabe, que não tem certeza, ok? Mais vale o que você sabe mesmo do que você colocar alguma coisa ali e estar errado, ou citar o autor errado, por exemplo. Não lembra o nome do autor, mas lembra o que ele diz? Coloque apenas o que ele diz, tá? Obviamente não transcrevendo, mas a ideia desse autor. A mesma coisa com a legislação. Você não lembra o número da legislação, mas você lembra a essência da legislação. E a Prefeitura de São Paulo, eu sempre brinco, né? Você precisa entender o espírito da Prefeitura. Você entendeu o espírito da Prefeitura? Vai dar tudo certo, tá? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Isso, Thaís. Outra dica, use o RG como régua. Eu sempre falo isso porque você tem que deixar o RG em cima da mesa. E aí você não consegue, não pode levar régua. E aí, na hora que você vai preencher ali as bolinhas, se você pular uma bolinha, gente, e você não prestar atenção, você errou sua prova inteira. E aí você vai chegar em casa todo feliz para corrigir seu gabarito,
e vai ver que deu muito ruim. Então, usa seu RG como régua na hora de você preencher as bolinhas. Pintem as bolinhas. Você vai falar assim, professora, pelo amor de Deus, falando isso, sim, gente, que às vezes a pessoa fica tão nervosa e ela pula a questão na hora de preencher. Isso eu já vi acontecer muito, tá? Então, prestem atenção na hora que você for preencher. Saibam administrar o tempo de vocês. Lápis e borracha. A borracha, Giovana, eu não lembro de ter visto no edital. O lápis pode, tá? Mas se não puder também não tem problema, porque você tem a sua folha ali de rascunho, onde você pode escrever e reescrever, não tem problema nenhum. É só na folha definitiva mesmo que você precisa ter muita atenção e não rasurar em hipótese alguma. Escreveu errado, você vai escrever digo e a palavra correta na frente. Nada de rabiscar. Elisa mandou aqui pra gente, no edital só fala de caneta preta. Então, não levem, tá? O lápis e a borracha. Nem marca-texto também não pode, ok? Com relação ao tamanho da letra, tá? A letra, gente, não adianta você escrever, começar com uma letra pequena e depois você lembrar que eu falei assim, olha, gente, dependendo da quantidade ali, né, de linhas, é sempre bacana no estudo de caso você escrever, se for 30 linhas que estiver ali disponível, escrever umas 17, pelo menos. E aí você lembrou disso, só que aí você começou a escrever e você viu que não ia dar essa quantidade de linhas. Aí você pega e aumenta a letra. Não façam isso, tá? O corretor, ele sabe. Então, começou com o tamanho de letra, vá até o final com o mesmo tamanho da letra. As pessoas que apresentam letra de forma, tomem cuidado, porque você precisa deixar claro ali que você sabe o que começa com letra maiúscula e minúscula, por exemplo, tá? E a letra precisa ser legível. Professora, como que eu vou saber se minha letra é legível? Para mim, eu consigo entender. Você vai escrever ali alguma coisa, um texto, e dar para outra pessoa. Se a pessoa pegar para ler e falar o que está escrito aqui, você sabe que precisa ali dar uma treinadinha, tá bom? Para a letra ficar bem legível. Para ter facilidade para o corretor pegar a sua prova e não ficar ali tentando entender o que você disse. Ele não vai fazer isso, tá bom? Não pode. Acabou a quantidade de linhas, mas tem aquela parte branca embaixo. Professora, é uma palavrinha, e você escrever ali. Não vai ser considerado, tá? Então, se for uma palavra-chave, procurem utilizar a palavra-chave, gente, no meio do seu texto, lá no desenvolvimento. Por quê? O final é para concluir. Então, se a conclusão chegou lá no final e não tem muito espaço, né, na hora que você for passar para a folha definitiva, mas é conclusão, você consegue concluir ali, né, dar um jeitinho, mas não deixar a palavra-chave para o final, tá? Para a conclusão. Vocês têm alguma dúvida, gente? Não tem título, tá, Fernando? Não tem título. Pode ser compacto 07, pode sim, tá? Não tem título na sua dissertativa, ok? A não ser que isso seja pedido na sua prova. Pode acontecer, se pedirem sim, senão você já começa a sua dissertativa, certo? O pessoal estava em dúvida. Professora, se eles colocarem uma questão, colocar A e B, mas na folha colocar corrido, o que eu faço? Você pode escrever corrido, respondendo essas questões, ou você pode colocar A e responder, né? Escrever ali, e B e responder. Ok? Isso, se lá no seu texto estiver dizendo, né, o que ele quer. Se for só responda as questões, beleza. Mas se estiver escrito, faça um texto dissertativo partindo das perguntas abaixo. Aí é uma dissertação. Então, precisa entender o que está sendo pedido ali. Tá? Não tem problema colocar A e B, não tem problema, desde que, igual eu falei para vocês, que não esteja pedindo no enunciado, ok? A VUNESP, ela não tem esse perfil. A VUNESP, ela coloca separadinho, tá? Ela coloca separadinho ali, já fica a quantidade de linha que você pode escrever. Bom, então, não se preocupem com isso, tá? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Isso, um estudo de caso dos dissertativos. Tamara, sobre as dissertativas, que seria a... Peraí, deixa eu ver aqui. A Tamara perguntou. Será um estudo de caso e 2 dissertativas? É isso. As dissertativas são as discursivas, são as perguntas, são 2 questões, tá? Para você responder.
Aproveitando, o que levamos para casa para verificarmos o gabarito depois? Estou na dúvida, principalmente se for um dos 3 últimos finalistas da sala. Vamos lá. Com relação ao caderno de questões. A VUNESP, pelo menos nos últimos concursos, eles não permitem que vocês levem o caderno para casa, tá? Mas tem uma folhinha que eles deixam colada na mesa, que é o rascunho do gabarito. Então, gente, ó, o rascunho do gabarito, vocês só vão preencher depois que vocês colocarem no gabarito, hein? Não vai preencher primeiro o rascunho para depois passar para o gabarito. Eu fico morrendo de medo. Primeiro preenche o gabarito, garante a sua aprovação, e aí depois você preenche lá o seu rascunho com a letra A, B, C, lá o que você assinalou. E aí você pode levar para casa para fazer a conferência, tá bom? O caderno de provas, eu creio que não será liberado. Gente, as dissertativas seriam questões, tá? Então, por exemplo, você tem uma questão que você vai responder. No último concurso teve lá sobre o racismo estrutural. E ele foi bem objetivo, que é racismo estrutural. E aí você vai responder. Baseado no autor tal, vai que vai. Você vai responder. Por exemplo, Paulo Fock. Paulo Fock, depende de qual recorte que eles farão. Então, pergunta alguma coisa relacionada ao Paulo Fock, né? Quais são ali os três pontos ali que Paulo Fock ele aborda, né? Observação, registro, projetazione, lembra? Então, você precisa colocar essas palavras na sua resposta, é isso. Tá? As palavras-chave, elas também precisam aparecer nas respostas das questões, ok? Gente, hoje nós não abordaremos registros, tá bom? Na dissertativa, não tenho que ir direto ao assunto, tenho que fazer a introdução do assunto primeiro. No estudo de caso, Tamires, isso. Não vai dar problema, desde que você consiga conceituar muito bem. A forma mais efetiva de você conseguir conceituar muito bem o seu estudo de caso é fazendo essa introdução, desenvolvimento, tá? E a conclusão, para que você não se perca. Mas se você for direto ao ponto, se você tem um bom embasamento, bons argumentos, né? Um bom embasamento, não tem problema você ir direto ao ponto. Quanto mais direto ao ponto vocês forem, gente, objetivos, melhor. Mas, dificilmente a gente consegue, né, abordar um assunto, por exemplo, mediação de conflitos, em 3 linhas, não dá? Então, quando a gente fala do número de questões de linha, o número das linhas é com relação a isso, tá? O número das linhas igual eu falei, também não adianta ficar escrevendo, não sai do lugar. Mas a quantidade de linhas é para você conseguir escrever bem, né? Falar bem ali sobre o assunto. Mônica, caneta preta transparente, tá? O tubo transparente. Muito obrigada, Serginei. Ai, gente, meu olho me apareceu conjuntivite, tá doendo aqui em cima. Eu vou passar aqui. Pode passar, por favor, Jairo. Peraí. Posso começar todas as 3 discursivas com a mesma palavra diante do exposto? Não, então, tem um estudo de caso e as 3 perguntas. Perdão, um estudo de caso e 2 perguntas. As perguntas você pode ser bem objetiva. Gente, o número de linhas vai dar mais ou menos aí um termômetro para vocês. Geralmente, quando é pergunta, eles deixam, tipo, 4 linhas, 5 linhas. Assim, o estudo de caso, eles colocam muito mais linhas, tipo, maior, assim, umas 30 linhas. 20 linhas, tá? Então, você sabe que quando você tem ali 3, 4 linhas, você pode ser bem objetiva, não tem problema, tá? E responder o que ele está pedindo. Colocar as palavras-chave. Bom? O que é educação integral? Pá, você respondeu. Precisa colocar diante do exposto, tá bom? Você pode responder direto. Quando você vai para o estudo de caso, aí você fala diante do exposto. O que foi exposto? O estudo de caso. O caso, tá? Que é o babado que você vai resolver. Sim, é caneta preta, mas com um tubo transparente, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Pode também, Gabriel. Conforme também, não tem problema. Conforme também pode. O que você não pode, em hipótese alguma, é começar com o pronome na primeira pessoa, tá?
Eu acho, eu acredito, nós devemos, não é bacana, tá? O curso, gente, tá lá no meu Instagram, eu passei aí o Instagram para vocês, ele é online, tá bom? Eu não vou fazer propaganda dele aqui, falar sobre, né? Já foi, já passou. Estou muito feliz em poder participar aqui com vocês, né? Esse tempo que a gente reserva, eu sempre falo que a gente tem mais valioso é o nosso tempo. Muito obrigada por vocês entrarem. Desejo que vocês sejam aprovados, tá? No concurso. Que vocês fiquem calmos, tá? Não tem como dar errado, vocês estão estudando. Então, façam a prova com muita calma. Todo mundo estava meio bravo, porque, ai, nossa, agora a discursiva vai ser no período da tarde. E antes era bom, porque era tudo junto, agora eu vou ter que ficar no período da tarde também. Gente, olha pelo lado bom. Né? Antes a gente fazia a prova correndo ali. Ai, será que vai dar tempo de fazer ainda a dissertativa, né? Vai dar tempo de fazer a discursiva? Agora você tem um tempão para poder fazer só para isso, olha que beleza. Né? Então, vai com esse pensamento. Não vá com o pensamento de, por exemplo, ai, eu acho que eu fui mal na objetiva, então eu vou embora para minha casa, né? Eu não vou ficar para fazer a dissertativa. Gente, não façam isso, tá? Vai fazer sua prova, cumpra com o seu compromisso daquele dia, é um dia, tá? Então, faça sua prova de manhã, objetiva, atenção ao horário, não deixem para sair de casa de acordo com o Google Maps, porque tem trânsito, porque o trem ele é ruim no dia de domingo. Saiam com muita antecedência de casa, tá? E assim, lanchinho, tá? Uma coisinha leve pro período da manhã. Leve um chicletinho. Eu gosto muito de café, então leve um cafezinho, né? E manda ver na prova de vocês, que vai dar certo, vocês serão aprovados. Depois me conta como vocês foram lá no meu Instagram. A galera que faz cursinho comigo, muito obrigada por vocês estarem aqui participando. Eu desejo que vocês todos sejam aprovados. E a gente se encontra na Prefeitura de São Paulo. Muito obrigada, Rede Unicel, que fez o convite para eu estar aqui hoje. Contem sempre comigo, tá? Sempre estarei aqui. E é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Não fiquem nervosos, tá? Que já deu tudo certo, tá bom?